Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos bem e continuaremos então os nossos estudos sobre essa integração entre o diagrama de classe e a codificação da programação orientada a objeto, falando agora sobre associações. Eu trouxe essa imagem para vocês, que na verdade é uma imagem já apresentada no slide anterior, tá? Relembrando quais são as associações aí típicas que a gente pode encontrar dentro do nosso diagrama. E agora eu vou mostrar aqui, eu vou fazer na verdade uma pergunta para vocês, que é o seguinte: neste exemplo aqui, que eu coloquei para vocês em código, quantos endereços pessoa possui? Se você quiser, pausa o vídeo, dá uma pensada antes de responder. Ele possui de 1 a 2 endereços? Ele possui de 0 a 2 endereços? Alguma outra configuração? O que vocês acham? Pausa aí, depois vocês voltam aqui, eu vou dar uns segundos para despausar. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: é certeza absoluta que nós não podemos passar de 2. Vocês concordam comigo? Por que a gente não pode passar de 2? Porque eu só tenho duas referências à classe endereço. Uma delas é o comercial e a outra é o residencial. Quer dizer que no máximo tenho 2. Não tem como colocar 3, porque onde é que você registraria esse terceiro? Você não tem como fazer esse registro. Mas você não sabe ainda se é de 1 a 2 ou de 0 a 2. E eu vou te dizer que não dá para saber essa informação com a informação que eu passei aqui para vocês. Vocês não conseguem dizer se é de 1 a 2 ou de 0 a 2. Vocês precisam de uma coisa muito importante chamada construtor. O construtor é quem vai te informar essa informação que a gente precisa. Observem esse novo construtor. Observem que não está sendo passado nenhuma informação de endereço nesse construtor. É necessário passar nome, CPF, idade, altura e peso, mas eu não passo nenhum tipo de endereço. Então, olhando esse construtor agora, se ele estivesse aqui nessa classe, vocês saberiam que essa associação é de 0 a 2. Porque se eu passar esses 5 dados aqui, eu estou sim atendendo aos critérios do construtor. Mas eu ainda terei end comercial e end residencial zerados. Ou seja, eu posso sim criar uma pessoa que não tenha nenhum endereço. Portanto, usando esse construtor novo, nós teríamos aqui de 0 até 2. E uma coisa que vocês devem perguntar aqui para mim será: bom, e como é que eu posso fazer para de 1 a 2? E aí eu vou te responder: você teria que criar um construtor aqui passando um determinado endereço. Fazendo isso, eu estou obrigando que para instanciar um objeto do tipo pessoa, eu preciso passar um endereço, que no caso vai ser o endereço comercial. Ou seja, agora nesse novo exemplo, o diagrama de classe ficaria que a pessoa possui de 1 a 2 endereços, porque no mínimo ele tem que informar o comercial. E depois o residencial ele fica ali facultativo. Pode ser que você não registre o residencial, mas pelo menos o comercial você precisa estar registrado. Então esse é o recurso que a gente tem para garantir que uma determinada informação seja passada. Não daria para você instanciar esse objeto sem passar aí, no caso, o endereço comercial. Tá? Essa checagem pode ser mais complexa ou mais simples de acordo com o que vocês precisam. Se você quiser, ao invés de trabalhar com números fixos, quiser trabalhar com números maiores, por exemplo, de 0 até 40 endereços, você pode fazer uso de vetor, ou algum array, alguma estrutura do tipo, tá bom? Existem outras estruturas, por isso que eu separei aqui vetores de array, né? Mas existem outras estruturas de dados específicas que vocês podem utilizar. Mas eu estou usando um exemplo super simples. Observem aqui, eu criei um lista endereço, que é um vetor de endereços, e eu instanciei esse vetor com tamanho 40. Tá? Nesse caso aqui, né, ele acabaria tendo 41 posições. Né? Desculpa, no Java não, ele vai criar com 40, ele vai de 0 a 39, só para esclarecer. Tá bom? Ele vai ter 40 posições mesmo. E aí então, com isso você garante que você tem de 0 até 40 ou de 1 até 40, no caso desse segundo construtor aqui. Tá bom? Essa é uma forma que a gente tem para responder. Ah, Bruno, mas e se você não quiser trabalhar com um número fixo? E se eu estou fazendo um relacionamento de 0 a n? Tranquilo, utilize uma outra estrutura que não tem limite de tamanho, como por exemplo uma lista.
Lista não tem limite de tamanho. Então você pode muito bem criar uma lista, a lista está vazia, quer adicionar um novo endereço? Põe no final da lista. Novo endereço? Põe no final da lista. E você sempre pode adicionar um novo endereço no final da lista. Então essa é a forma que você tem para representar desde 0 até 2, por exemplo, a gente estudou, ou de 0 até 40, ou de 1 até 2, ou de 1 até 40, e agora de 0 até n, de 1 até n, e com isso vocês conseguem fazer qualquer configuração possível dessas associações e da multiplicidade. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se ficaram com alguma dúvida, não deixem de me procurar e eu vou ajudar cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal, e até mais.